Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista da Fórum Estudante, sou Rui Marques. Hoje temos connosco o presidente do Politécnico de Leiria, o professor Rui Pedrosa, com quem iremos conversar ao longo dos próximos 30 minutos sobre todos os desafios que esta crise e o momento que se vai seguir colocam ao ensino superior e, em particular, ao Politécnico de Leiria. Bom dia, professor Rui Pedrosa. Como é que o Politécnico de Leiria está esta semana a regressar de uma forma mais presencial, mais intensa à atividade? Como é que está a agarrar esta segunda fase? Bem, temos... Cumprimentar a Fórum Estudante, cumprimentar pessoalmente o Rui Marques, enquanto profissional, mas sobretudo também enquanto amigo do ensino superior de modo transversal, mas em particular também do Politécnico de Leiria. Cumprimentar todos os que nos ouvem e veem nesta entrevista. Transmitir que, de facto, o Politécnico de Leiria, esta semana, está a retomar de modo tranquilo e, sobretudo, com muita segurança e sentido de responsabilidade. É uma retoma gradual, em que a nossa principal prioridade foi garantir equidade para os nossos estudantes. Nós fizemos uma transição muito rápida, à semelhança de muitas instituições de ensino superior, para o ensino à distância e, nesse contexto, depois deste trabalho dedicado, competente e que necessitou do compromisso de todos, do corpo técnico, a garantir a estrutura de suporte, os nossos professores naturalmente, mas também os estudantes, que hoje muitos deles já não estão cá, alguns não estão cá, estão espalhados pelo país, continente, ilhas, e muitos regressaram aos seus países. E, portanto, a nossa retoma teve também em consideração esta dimensão. Mas quando eu estava a falar em equidade, é esta ideia que todas as escolas hoje têm salas disponíveis do ponto de vista do acesso a equipamentos informáticos, mas também salas onde têm acesso a net de qualidade, a internet de qualidade, para que todos possam continuar a aceder ao ensino à distância. Porque a verdade é que nós facultávamos equipamentos informáticos a alguns dos nossos estudantes, mas uma instituição de ensino superior que tem aproximadamente 13.000 estudantes diria que quase impossível dar resposta a todas as necessidades dos nossos estudantes do ponto de vista tecnológico e do acesso a essa mesma tecnologia num processo que foi uma mudança muito rápida. Portanto, hoje nós queremos que os nossos estudantes tenham, aqueles que não tenham computador ou que tenham computador com menos capacidade, possam ir às nossas escolas, estão abertas para isso. Aqueles que possam ter menor qualidade no sinal de internet ou até menos condições para assegurar os custos da internet em sua casa, possam estar nas nossas escolas, em todas elas, nas 5 escolas, com acesso à internet de qualidade e de forma gratuita, mas também a pensar aqueles que não estão cá. Hoje, se nós decidíssemos uma retoma presencial, não era possível que os estudantes que estivessem nas ilhas, os estudantes que regressaram aos 4 cantos do globo, que viessem para este ensino presencial. E, portanto, o semestre já vai a mais de meio e, portanto, o que nós decidimos foi este garante da equidade, continuar o semestre com o ensino à distância, mas, simultaneamente, o que estamos a fazer é, por um lado, os serviços estão a regressar, temos atendimento presencial com agendamento, temos os nossos centros de investigação a retomar e, gradualmente, estamos a fazê-lo. Gostava de frisar isto. Responsabilidade. O que nós hoje temos no Politécnico de Leiria é um sentido de responsabilidade enorme. Fizemos um investimento na aquisição de máscaras para que todos da nossa comunidade tenham máscaras sociais do Politécnico de Leiria, oferecidas pelo Politécnico de Leiria. Reforçamos os equipamentos os dispositivos de álcool gel para a entrada de todos os edifícios, mas também com muitos destes equipamentos nas próprias salas que estão agora de acesso à comunidade do Politécnico de Leiria, reforçando também a higienização, a limpeza, com uma campanha que está em todas as escolas, promovendo o distanciamento social, a segurança de todos, numa lógica simples.
Se cada um estiver seguro, mais seguro está a proteger a si e o outro. E esse é um trabalho que estamos a fazer de sensibilização, de retoma em responsabilidade. Sinais positivos nesta retoma. Há, no entanto, aqui na especificidade do ensino superior politécnico, com a sua fortíssima dimensão prática, experiencial, a dimensão do ensino prático. Como é que, não havendo retoma, como é que o Politécnico está a prever resolver as questões associadas ao ensino prático, experiencial, Claro. e como é que vai conseguir gerir esse dossiê? Nós estamos a ter retoma, gostava de referir isso. De facto, não estamos este semestre a ter aulas presenciais, mas estamos com o exercício de retoma. Também algo que me esqueci de referir, mas gostava de frisar, os estudantes finalistas são prioridade para nós e, portanto, estamos também a abrir laboratórios, a abrir oficinas para que os estudantes finalistas possam ter acesso a esses laboratórios. É evidente que o Politécnico de Leiria é uma instituição de ensino superior pública que tem esta ideia de ter o conhecimento ao serviço da sociedade, uma investigação orientada para o impacto, um trabalho em que o conhecimento está voltado para o impacto social. Isso implica ter uma dimensão forte do ponto de vista técnico, científico, com muitas aulas práticas, laboratoriais, com esta ideia de uma experiência construtiva no processo de ensino e aprendizagem. Isto para nós é evidente. É evidente que nós fizemos um esforço enorme com o compromisso de todos os professores, com uma coisa que nós também temos diferenciadora, eu gostava de frisar, que é, nós temos uma unidade de ensino à distância, que tem hoje 12 anos, que tem uma experiência grande, que deu aqui um suporte e uma base para os nossos professores, que também em si já têm essa experiência, para passarmos para este ensino à distância, que é na mesma doloroso, porque é passar para 100% nesta dimensão, mas um bocadinho com menos dores do que se calhar outras instituições de ensino superior. Dito isto, naturalmente que não é a mesma coisa. E também gostava de deixar isto claro, que no contexto de pandemia, num contexto em que temos que nos proteger, que temos que ter uma segurança acrescida, não havia outra forma a não ser de facto a decisão acertada e estratégica do nosso país, mas hoje que as instituições de ensino superior também deram uma resposta de responsabilidade nesta dimensão. Dito isto, dizer que de facto não é a mesma coisa. E nós queremos e defendemos o ensino presencial. Nós precisamos do ensino presencial para a dimensão prática, laboratorial, embora hoje nós temos mais aulas de simulação laboratorial, softwares de simulação laboratorial que estão a ser utilizados na engenharia. Dizer também que tivemos que ser criativos. Demos acesso virtual e à distância a todo o software que está instalado nas nossas instalações, em alguns laboratórios específicos, desde a área de informática, eletrotécnica, ao design ou até à educação, que os estudantes remotamente entram nos próprios laboratórios nesta dimensão. Mas há uma dimensão do ensino presencial que nós queremos, que vamos ter em segurança, vamos ter provavelmente com um contexto diferente, em que vamos ter provavelmente atividades à distância no próximo ano letivo e atividades presenciais, com esta responsabilidade que eu também já referi, mas queremos ter por múltiplas razões, por essa relação da competência técnica ou científica e diria profissional, a pensar nas profissões de hoje e nas profissões do futuro, mas também com outra questão que muitas vezes pouco se fala, a dimensão da interação social, a leitura de uma resposta de uma linguagem corporal ou gestual que é importante quando estamos presencialmente. O contexto das soft skills, o contexto de trabalhar em grupo, em comunhão e saber ler um olhar, saber interpretar silêncios que a distância não permite. E, portanto, todas essas competências, que são efetivamente técnicas, que são científicas, mas são da relação social. Nós somos uma instituição que preserva muito isto. O contacto entre estudantes, relação estudante-professor, relação com a sociedade, e isto à distância fica de facto diferente e mais esbatido. E, portanto, precisamos para o equilíbrio da sociedade uma retoma que, como o Rui Marques disse e bem, tem a dimensão das competências para as profissões
do presente e do futuro, e nós continuamos a acreditar nelas e a precisar delas, mas tem esta dimensão também da relação social entre as pessoas, em grupo, na conversa do corredor, na ida à cantina, na partilha de oportunidades que muitas vezes só presencialmente é que as temos. É muito bom ouvir esse sublinhado que neste tempo onde se tem valorizado muito o ensino à distância, o teletrabalho, que evidentemente constitui uma referência e uma ferramenta importante, não perdermos de referência também a noção de que o presencial e o contacto humano vai continuar a ser estruturante nos nossos modelos de ensino-aprendizagem. Ainda neste horizonte próximo, coloca-se, porque estamos em final de ano e final de semestre, as questões da avaliação, como é que o Politécnico de Leiria vai gerir a avaliação para além daquela que é a avaliação contínua, como é que vão ser os exames, de entrega de trabalhos, defesas de teses, relatórios de estágios, como é que vai agarrar o tema da avaliação no contexto atual? De facto, o tema da avaliação é um tema muito relevante, importante, mas de facto aí também eu diria que estamos a ter uma resposta excepcional. Por um lado, porque a nossa avaliação contínua, desde logo, obviamente, com a dimensão da apresentação de trabalhos, de trabalhos em cocriação que são apresentados à distância, mas também avaliações intercalares, que hoje já fizemos milhares de avaliações à distância e, portanto, também estamos melhor preparados para essa dimensão, eu diria de modo transversal. Por isso, e pelas razões de equidade que eu referi no início, também já tomamos a decisão de modo transversal. É evidente que podemos ter algumas exceções devidamente fundamentadas e articuladas, mas de modo transversal e para todas as escolas, garantindo esta equidade, já tomamos a decisão que os exames da época normal de recurso vão acontecer também à distância, com rigor, com trabalho, com plataformas que hoje temos, mas também num trabalho que estamos a fazer de estudar outras plataformas para algumas áreas específicas que sejam necessárias para dar mais garantias num trabalho de responsabilidade, que tenha o compromisso dessa mesma responsabilidade e integridade dos nossos professores, das nossas escolas de modo transversal e dos nossos estudantes. Hoje também era muito difícil, mesmo que as condições do ponto de vista da pandemia o permitissem com alguma tranquilidade, espero que assim seja daqui a um mês, mas era muito difícil eu dizer a um estudante que regressou ao Brasil, que regressou ao Equador, que regressou numa mobilidade Erasmus ao seu país dentro da Europa, que regressou à China, que regressaram a todo o lado, que teriam que vir cá fazer um exame presencial. E também seria difícil de justificar que uma parte ia fazer um exame presencial e outros iam fazer à distância. E pesando isto tudo, nesta lógica da equidade, mas também porque temos a capacitação e a capacidade para o fazer, vamos também manter estes exames à distância, tendo hoje já as ferramentas e a formação dos nossos professores e o acreditar que vamos continuar a manter a qualidade, a exigência que o Politécnico de Leiria, enquanto instituição de ensino superior pública, habituou toda a gente, sendo hoje uma marca referência no contexto nacional e diria mesmo também já internacional. Ainda olhando para este tempo que vivemos, estes últimos meses, que foram um desafio enorme para todo o país e obviamente também para as instituições de ensino superior, o Politécnico de Leiria destacou-se de imediato logo pela forma como respondeu de várias formas aos desafios, desde a relação com a comunidade e iniciativas, por exemplo, associadas a uma das necessidades mais sentidas neste contexto que tinha a ver com os ventiladores, mas também, como já referiu, com todo o trabalho para a comunidade interna através do ensino à distância e referiu a unidade de ensino à distância como uma das unidades que é muito reconhecida no Politécnico de Leiria por todo o seu trabalho já desenvolvido. Como é que foi viver, agora que terminou esta fase mais apertada de confinamento, como é que avalia este tempo, estes últimos 3 meses e a resposta que o Politécnico de Leiria foi capaz de dar aos desafios internos e externos que se colocaram? Basicamente, a primeira coisa que me ocorre dizer é que todos, sem exceção, todos nós,
não é? Estamos a viver uma experiência única do ponto de vista da história e do contexto global numa pandemia que nos traz desafios enormes. E nesta ideia, de facto, estou orgulhoso e de algum modo honrado por estar a poder viver esta instituição, não que seja boa, naturalmente que não, preferia não estar a vivê-la, mas pela resposta que o Politécnico de Leiria deu. E a resposta dependente de todos, desde logo desta região onde estamos inseridos, mas naturalmente na individualidade dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos investigadores e do corpo técnico. E a destacar algumas atividades que nós desenvolvemos desde a primeira hora, dizendo que se calhar também de modo atípico para o Politécnico de Leiria, esta questão já começou, não há 2 meses e meio, não há 2 meses, mas há 4 meses, há quase 5 meses, porque logo em janeiro nós tivemos que também trabalhar diretamente com os nossos estudantes que estavam em Pequim, com os nossos estudantes que estavam em Macau, tivemos que estar em contacto permanente com as instituições de ensino superior de Pequim, neste caso na China e em Macau, e tivemos que trazer os nossos estudantes para cá. Portanto, a nossa atividade e a relação com esta questão do Covid e da pandemia, nesta ideia que é evidente para todos. Ninguém está sozinho, ninguém pode estar sozinho. Não interessa nada que um município ou uma região consigam estar muito bem, ou que um país, porque hoje, com a globalização, e eu acho que isso, honestamente, não pode mudar assim tanto. Esta ideia da relação e de não haver fronteiras e da multiculturalidade e da relação com o outro, seja numa região, seja num país ou seja no globo como todo, não pode e eu acho que não vai mudar. Depois desse exercício, o que é que nós fizemos? Ia destacar algumas atividades importantes. Desde logo, esta ideia de responsabilidade em que a nossa comunidade, os professores, os estudantes, nós ficamos a ter ensino presencial até dia 13 de março. Mudamos para o ensino à distância dia 16 de março e neste exercício foi uma demonstração de capacidade, de dedicação, de envolvimento de todos, inclusive naturalmente da própria unidade de ensino à distância, mas também, por exemplo, da nossa direção de serviços informáticos, que teve um reforço das plataformas imediato, num trabalho capaz que permitiu que estivéssemos a funcionar. Na dimensão do ensino à distância, foram muitos webinars, muita formação para os nossos professores, mas também muita desta formação foi disponibilizada para todos os municípios de 2 comunidades intermunicipais que estamos mais diretamente envolvidos, 22 municípios, e através deles chegar a todos os agrupamentos. Portanto, a dimensão do ensino à distância e o nosso trabalho não teve impacto só dentro da comunidade e do trabalho do Politécnico de Leiria. Teve um impacto de relevância e importância nos agrupamentos das escolas destes 22 municípios, numa disponibilidade de todo o material que temos disponível na unidade de ensino à distância e, por exemplo, hoje temos um curso de e-professor que tem mais de 500 inscritos e que a maioria são fora do Politécnico de Leiria. Mas depois, a região onde estamos inseridos e a capacidade que tivemos, por exemplo, numa associação do próprio movimento Maker Portugal, onde tivemos logo no início a imprimir os suportes para as viseiras e fizemos-lo em Caldas da Rainha, na Escola Superior de Artes e Design, fizemos-lo na Marinha Grande, no Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto, fizemos-lo em Leiria, nas diferentes escolas, fizemos-lo através de casa dos estudantes e dos professores, mas rapidamente na relação que nós temos com a comunidade, em particular com as empresas, e isto é provavelmente o nosso maior fator competitivo nacional e internacionalmente. A proximidade que o Politécnico de Leiria tem com estas empresas é notável e diferenciadora. E permitiu o quê? Em pouquíssimos dias, em conjunto com empresas da região, passar a produção de viseiras que demoravam 2, 3, 4 horas na sua impressão do suporte de cabeça, para a produzir do ponto de vista industrial, com a produção de moldes, que passaram rapidamente um molde a produzir cerca de 4.000 suportes de cabeça para estas viseiras. Nesse exercício, também gostava de destacar uma relação em que o Politécnico de Leiria, juntamente com a Associação Empresarial e associações setoriais, bem como com os municípios, conseguimos fazer um levantamento das principais entidades do distrito de Leiria e até para além do distrito
e fazendo uma articulação para fazer chegar estas viseiras. E só a título de exemplo, a todos os centros de saúde, aos centros hospitalares de Leiria e do Oeste, a todos os bombeiros, os bombeiros desta região receberam, todos os profissionais das 3 prisões que estão neste território, todos os profissionais do INEM, todos da GNR, fizemos esta distribuição de modo articulada e isto foi muito importante. Em paralelo, numa articulação desde o início, como, por exemplo, numa rede de politécnicos, mas em que o Politécnico de Viseu se destacou, iniciámos um processo de construção de um protótipo de ventiladores, em que hoje já estão a ser desenvolvidos por empresas da região que, posso revelar aqui, que se candidataram quer a projetos de copromoção para o próprio desenvolvimento e otimização dos ventiladores, mas projetos de inovação produtiva para transformar unidades para a produção industrial destes mesmos ventiladores, facto que também já tinha acontecido com as viseiras. Destacaria a criação, numa semana e meia, de um centro diagnóstico Covid-19. Transformámos um laboratório, temos hoje voluntários a fazer 120 testes já por dia, e fizemos isto numa semana e meia, com uma certificação do Instituto do Ricardo Jorge. Ajudamos a criar uma área dedicada ao Covid no estádio de Leiria, bem como um drive-thru, e ajudámos duas dimensões. Desde logo a coordenação de todo o processo, em que tivemos uma participação ativa, com destaque da nossa Escola Superior de Saúde, mas também com os voluntários finalistas de enfermagem do 4º ano, que têm ainda hoje um papel determinante nestas duas dimensões, mas também utilizando aqui esta ideia que nada se resolve com uma única área. E esta pandemia também nos trouxe isto, a importância da multidisciplinaridade, a importância de trabalharmos em rede e em conjunto, numa ideia que a saúde deu resposta, os nossos estudantes finalistas de enfermagem estão na primeira linha também e estão a colaborar com profissionais a dar esta resposta, mas o que também fez a diferença foi a criação de um software de gestão do agendamento, de gestão das consultas, de gestão das análises e articulação com os laboratórios que estão a fazer as próprias análises, desenvolvida por um dos nossos estudantes da área da informática e, portanto, numa relação da tecnologia com a saúde, e cada vez mais vamos ver isto. Isto apenas para dar alguns exemplos de atividades que o Politécnico... Uma lista notável deste compromisso do Politécnico na resposta à crise da pandemia Covid-19, sendo notável quer a relação com as empresas da região, quer o serviço à comunidade, quer também a resposta à comunidade interna e aos seus estudantes, como prioridade absoluta da instituição. Mas, olhando para os estudantes, e não só já para este tempo de crise, mas também o que aí vem, teme-se, e creio que com algum fundamento, que possamos estar perante uma nova crise económica e social muito séria. Como é que o Politécnico se está a preparar para responder em termos de ação social, com os seus serviços de ação social, com o seu programa FASE, com outras iniciativas, àquela que vai ser, com certeza, uma época de grande dificuldade económica para muitos estudantes? A primeira coisa que eu gostava de mencionar, antes mesmo de tocar nessa pergunta, é que cabe a todos, e por exemplo a Fórum faz isso há muito tempo e muito bem, mas cabe a todos demonstrar claramente que numa situação, em particular em situações de crise, de valorizar o ensino superior, de valorizar a importância que os nossos estudantes vão continuar a ter mais oportunidades se estiverem no ensino superior. É evidente que os valores médios salariais de quem tem ensino superior e está a trabalhar são superiores. É evidente que alguém com o ensino superior tem mais facilidade em encontrar trabalho, encontrar emprego, está menos tempo para obter esse mesmo emprego qualificado, em algo que o nosso país também cada vez mais está a diferenciar. Ter cadeias de valor cada vez mais com maior significado. Isto só se consegue com inovação, com conhecimento, com ensino superior. Portanto, mesmo neste contexto, algo muito importante para todos é valorizar o ensino superior e dizer que vale a pena o esforço
vale a pena o contexto de promover o ensino superior, porque não tenho nenhuma dúvida que as oportunidades vão ser maiores para quem conseguir fazer este esforço. E o esforço é dos estudantes, mas também é sobretudo das famílias, e eu gostava de dar uma palavra a estas famílias, porque neste contexto vão ter que se sacrificar um pouco mais, mas dizer-lhes que vai valer a pena, porque o ensino superior vale a pena. Dito isto, dizer que o Politécnico de Leiria e os seus serviços de ação social, historicamente, sempre olhou com muito cuidado para os nossos estudantes. Temos uma experiência enorme nesta dimensão de cuidado com os nossos estudantes. Temos mais de 3.000 bolseiros e, portanto, por essa razão, desde logo, temos essa experiência de ter instrumentos para apoio. E destacaria que fomos a primeira instituição de ensino superior em Portugal a ter esse mesmo apoio FAS, este Fundo de Apoio Social ao Estudante, em que todos os anos 2% do valor das propinas do Politécnico de Leiria vão diretamente para os serviços de ação social e são integralmente investidos nos estudantes, em particular naqueles que têm mais necessidades económicas. Vamos continuar a fazê-lo, mas temos uma política informal que dá respostas transversais excelentes, que é em política informal de cada delegado de curso, de cada membro de uma associação de estudantes, de cada presidente da associação de estudantes, de cada coordenador de curso, informalmente, a partir do momento que identifica uma situação que necessita de apoio, aí está o Politécnico de Leiria, aí estão os serviços de ação social a dar essa resposta. Já tivemos alguns casos neste contexto e estamos a dar essa resposta. Do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de integrá-los no programa FAS, do ponto de vista do apoio necessário a ter dignidade na atividade académica no ensino superior. Gostava de destacar também, neste contexto do apoio, por exemplo, que tentamos não esquecer ninguém. Tentamos não esquecer ninguém. E não esquecer ninguém é não esquecer os nossos estudantes que ainda estão fora, por exemplo, no programa Erasmus, que temos contactos regulares. Tivemos o contacto para trazer a maioria, os que quiseram regressar e que regressaram. Não esquecer ninguém, nomeadamente os estudantes, por exemplo, com necessidades educativas especiais. Aí a importância de termos um programa, eu diria que único no país, o 100% IN, um projeto que pretende integrar cada vez melhor os nossos estudantes com necessidades educativas especiais e mesmo neste contexto, os nossos gestores de caso estão em contacto permanente com estudantes com necessidades educativas especiais. Criámos uma linha de e-mail e uma linha telefónica para estes estudantes com necessidades especiais e, portanto, estamos atentos a todos para tentar dar a melhor resposta possível, sendo que vem, muito provavelmente e infelizmente, tempos com alguma dificuldade, que estou certo que esta região, que o país, mas o Politécnico de Leiria também estará à altura para dar resposta. É bom registar esse olhar de esperança agora para a reta final da nossa conversa, de olhos postos no futuro. Há, em relação ao arranque do ano letivo 2020-2021, há algumas nuvens no horizonte, como é evidente. Como é que vê os desafios que são colocados também pelo modelo de alteração do acesso ao ensino superior este ano, com alterações significativas, e o eventual impacto que isso terá na redução do número de estudantes que podem entrar no ensino superior no próximo mês de setembro, e também nas questões da mobilidade, sabendo que o Politécnico de Leiria tem avançado tanto no domínio de uma comunidade de estudantes multinacional. Se continuar a manifestar as limitações à mobilidade que hoje sentimos, como é que estes dois temas poderão impactar o próximo ano letivo e o que fazer face a isto? Temos naturalmente alguma incerteza do contexto em que estamos a viver. Hoje o Politécnico de Leiria tem aproximadamente 1.500 estudantes internacionais. Temos uma capacidade de captação de estudantes de todo o país, das ilhas, inclusive das ilhas, para cursos de licenciatura, de mestrado,
dos cursos técnicos profissionais e, portanto, o que nós estamos a fazer, no fundo, é também a demonstrar a capacidade que temos. Mas o mais importante para tentar atenuar a eventual redução que vamos ter é dar esta confiança. A palavra importante é confiança. Confiança à comunidade estudantil, confiança ao país e do país para o mundo. Confiança que nós, enquanto país, enquanto instituição, somos muito responsáveis. Dizer que hoje, e antes de algumas decisões, por exemplo, a 22 de abril, um despacho que projetava o resto do semestre no Politécnico de Leiria, tomamos a decisão de obrigar a utilização de máscaras em todo o Politécnico de Leiria, cedendo estas máscaras aos nossos estudantes. Umas máscaras que eu posso também aproveitar para mostrar, que são umas máscaras que têm também a marca do Politécnico de Leiria, mas que têm uma coisa muito simples, que é confiança e segurança. Se todos estivermos com máscara, estamos a proteger o outro e, nessa perspectiva, a proteger-nos a nós. E esse é a chave de atenuar a eventual queda nos números de estudantes no próximo ano. É a resposta que o país tem que dar. E eu espero que o país continue à altura do que tem feito. A responsabilidade de cada um da segurança, do distanciamento social, da higienização, de voltar a uma normalidade gradual em segurança absoluta, com diminuição para os riscos mínimos que possam e vão estar aí até a existência de uma vacina. Dito isto, se nós continuarmos a ter esta performance enquanto país, se continuarmos a ter esta capacidade de resposta no ensino superior, uma qualidade que é reconhecida, acredito que possamos, inclusive, ser um destino que está a continuar nas prioridades de muitos estudantes internacionais, dando nota que vamos recebê-los em segurança e vamos ter estas condições. Em relação aos estudantes nacionais, que naturalmente são a grande maioria do Politécnico de Leiria, também transmitir-lhes esta confiança. Nós estamos a preparar para estarmos na máxima segurança para todos. Sendo certo que vamos ter que ter estratégias para reduzir a pressão nos nossos campi, vamos ter que tentar prolongar o ano, vamos ter que ter atividades à distância, vamos ter que ter atividades presenciais, laboratoriais, nas oficinas, com outro tipo de regras, mas cada um vai ter que fazer uma autorregulação e vai ter que aconselhar o outro a ter comportamentos corretos neste processo. Eu diria até que o facto de haver este atraso nas provas nacionais e que nos vai apontar para meados de outubro o arranque do primeiro ano, vai provavelmente ser uma oportunidade para começar primeiro com os outros anos. Os outros anos vão ser também quem melhor vai acolher os estudantes do primeiro ano e que vão também ensinar as boas práticas de estar nesta instituição, de estar nesta região em segurança. Um sinal de otimismo, sem fazer projeções pessimistas, dizendo que hoje temos que valorizar o ensino superior, acreditando que podemos ter uma performance semelhante se o país der uma resposta contínua e como tem dado até agora, em que o Politécnico de Leiria, desde o início, disse está presente e vai ajudar. O sentimento de responsabilidade numa instituição de ensino superior pública que tem, de facto, o conhecimento ao serviço da sociedade. E com esta nota de esperança, sustentada neste cuidado com a segurança e nesta confiança em todos os procedimentos e na resposta institucional que o Politécnico de Leiria tem vindo a dar, encerramos esta nossa conversa com os votos que, apesar de todos os desafios, o Politécnico de Leiria possa continuar o seu trajeto extraordinário que nos últimos anos se tem afirmado como uma das grandes instituições de ensino superior em Portugal. Um bom dia de trabalho para si, bom trabalho para o Politécnico de Leiria. Muito obrigado pela sua disponibilidade para esta nossa conversa. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.